Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem tá assim como eu, aqui na luta. E nossa última aula como monitora de fisiologia, gente. Sistema reprodutor. Para fechar com chave de ouro. O sistema reprodutor, ele está ligado ao seguinte processo. Essas aqui são as etapas da vida. A gente nasce, a gente cresce, se reproduz e morre. E aí, o sistema reprodutor são os órgãos responsáveis pela nossa reprodução, a garantia da continuidade da nossa espécie. E eles são separados em dois tipos. Caso você seja... tudo nessa aula é no quesito biológico, tá? Biologicamente, homem, biologicamente, mulher. Então, existe essa divisão de masculino e feminino. E a presença desses órgãos e a atuação desses órgãos vai depender do corpo, se é masculino ou feminino. Nos masculinos, temos os testículos. Temos o corpo todo, mas essa aula ela vai estar um pouco mais focada no quesito endócrino, que é a fisiologia deles, né? Temos os testículos, que produzem gametas e hormônios masculinos, os gametas masculinos, espermatozoides, e os hormônios masculinos são chamados de andrógenos. E os femininos, os gametas femininos são os óvulos e produção de hormônios femininos. Isso nas glândulas sexuais, chamadas de ovários, nas mulheres, e de testículos nos homens. De início, eu gostaria muito de explicar para vocês uma coisa que eu tirei das minhas anotações ainda do ensino médio. Como funciona a produção desses hormônios sexuais. A maioria deles, a gente viu isso na última aula, a de sistema endócrino. O hipotálamo libera fatores gonadotróficos, que vão fazer com que a hipófise libere gonadotróficos, que vão fazer esses gonadotróficos. A hipófise libera FSH e LH, que vai trabalhar nas gônadas, né? No caso das gônadas femininas, o FSH ele tem função de desenvolver os folículos ovarianos. E o LH ele estimula a ovulação. E nos homens, o hipotálamo faz a mesma coisa, e na hipófise, liberação de gonadotróficas, que são hormônios que vão produzir hormônios nas gônadas, o FSH e o LH. Nos homens, o FSH estimula a produção de esperma e o LH estimula a produção de testosterona, que é o principal hormônio masculino. Mas por que eu coloquei isso aqui em específico? Porque isso está relacionado com a puberdade. A maturação de gametas, de hormônios, está geralmente ligado ao fator puberdade. Quando a gente é criança, essa liberação de gonadotróficas não é tão alta, ela não é tão presente. Mas quando chega a puberdade, ela começa a ser liberada em maior escala. Isso libera FSH e LH, que vai desenvolver
ovulação e folículos e desenvolvimento dos folículos ovarianos, geralmente relacionado, né, à puberdade, à menarca da mulher, a menstruação, ciclo menstrual e tudo mais, e as características da mulher que vão começar a se desenvolver na puberdade. E o FSH e o LH nos homens estimula a produção de esperma e a produção de testosterona, que aumenta geralmente na puberdade também. Então é muito importante vocês entenderem que o FSH e o LH, eles estão bem relacionados à puberdade. Eu até coloquei aqui, ó. Então essas coisas, elas vão depender mais da puberdade. Depois da puberdade é que geralmente isso tudo vai acontecer da maneira adequada. Por mais que a puberdade seja uma bagunça, né? Começando pelos hormônios sexuais masculinos. Um hormônio masculino é a testosterona. Ela é produzida nos testículos e ela é estimulada por LH da hipófise. Então, a hipófise, na cabeça, vai mandar os testículos produzirem testosterona. A função da testosterona: desenvolvimento de características sexuais masculinas, produção de esperma e aumento da massa muscular e óssea. E aqui embaixo eu coloquei as características sexuais masculinas que são desenvolvidas com a testosterona: crescimento de pelos em várias áreas do corpo, mudança de voz, que torna-se mais grave, aumento da massa muscular e mudanças da estrutura óssea. E isso tudo, mais uma vez lembrando a vocês, acontece geralmente com quem? Com adolescentes que estão na puberdade. Por quê? Porque o LH vai ser liberado na hipófise, mandando que a testosterona seja criada e liberada. E aí, quando essa testosterona é liberada num adolescente na puberdade, vai acontecer o início do crescimento de pelos, o início da mudança de voz e o início da mudança de massa muscular e estrutura óssea. Eu tô dizendo isso da puberdade porque é o início dessa liberação. Mas essa liberação continua ocorrendo para a vida toda. Ela não para na puberdade, tá? Eu só quero que vocês entendam que essas coisas, elas começam a acontecer na puberdade. E aí dura pelo resto da vida. E os hormônios sexuais femininos? Temos os principais: estrogênios e progesterona. O estrogênio, ele é produzido nos ovários e ele é estimulado pelo FSH. A função do estrogênio: desenvolver as características femininas e regular o ciclo menstrual. E ele também atua na preparação do útero para a gravidez. Porque, isso lembrando, no quesito biológico, o corpo da mulher, ele é um gerador, né? O corpo da mulher, ele é feito para gerar um novo ser humano. Então, geralmente, as características sexuais femininas estão relacionadas àquele corpo conseguir gerar uma nova vida. Então, estrogênio é um hormônio que está ligado ao ciclo menstrual, que também tem a ver com gravidez, e preparação do útero para a gravidez. E temos a progesterona, que é produzida no corpo lúteo. Já já vocês vão ver o que é o corpo lúteo. E na placenta, durante a gestação. Então, quando a mulher engravida, a placenta também vai gerar progesterona. Mas caso não haja gravidez, a progesterona vai ser liberada no corpo lúteo. Ela é estimulada por um pico de LH. Eu havia dito na última aula, quando eu falei sobre LH, que quando ele é liberado no sangue, ele é liberado pontualmente, e isso faz com que ele gere progesterona. E a função da progesterona: manutenção do endométrio, que vocês vão ver já o que é, para a implantação do embrião,
e inibição de contrações uterinas. Faz com que o útero pare de contrair. Então, ele também está associado naquela hora do parto, que eu tinha dito a vocês sobre a ocitocina. Pois é. E as características sexuais femininas: desenvolvimento de mamas, alargamento dos quadris, surgimento de pelos e redistribuição de gordura. Então, aquela adolescente da sua sala, quando entrou na puberdade, o peito aumentou, o quadril aumentou, a gordura que antes não tinha muita começou a se focalizar nos quadris também. Isso tudo está relacionado à puberdade. Novamente, início da puberdade. A puberdade marca o início da liberação desses hormônios. Eles estavam lá, mas em quantidades muito pequenas e que não significavam nada. Mas depois da puberdade, esses hormônios passaram a significar alguma coisa muito importante para o nosso corpo. E agora a gente pode falar dos órgãos reprodutores. Os dos homens, a vesícula seminal, ducto diferente, uretra, pênis, testículo, epidídimo, e das mulheres, as tubas uterinas, o útero em si, os ovários, o endométrio, o colo do útero, a vagina. Isso tudo a gente vai ver separadamente. Começando pelos órgãos reprodutores masculinos, temos todos esses e os mais importantes: os testículos, aqui embaixo, eles possuem um túbulo seminífero que produzem espermatozoides, células reprodutivas masculinas, são os gametas dos homens, e células intersticiais, que são as glândulas que produzem os hormônios sexuais masculinos, como a testosterona, e são essenciais. Aí eu tô com saudade da minha caneta, calma. Eles têm o túbulo seminífero, que produz espermatozoides, e células intersticiais que produzem hormônios como testosterona, e são essenciais para o desenvolvimento de características sexuais secundárias e para o funcionamento do sistema reprodutor. Eu vou só fazer uma comparação, não tem tanto a ver assim com o ser humano, mas que é uma comparação que já dá a entender melhor a função do testículo. Quando a gente castra um gato que estava saindo todo santo dia, toda santa noite para caçar gata na rua, quando a gente castra ele, retirando os testículos, a primeira coisa que o gato vai fazer é parar em casa. A segunda coisa que o gato vai fazer é engordar. Isso está relacionado muito com as características sexuais masculinas. Não tem tanto a ver assim com o ser humano, mas dá para entender que a falta da testosterona já altera muito, a falta dos testículos já altera muito as características sexuais masculinas. Então as características e a produção de espermatozoides estão ligadas ao testículo. Por isso que ele é a gônada, a parte importante, né, do sistema endócrino do sistema reprodutor masculino. Temos o escroto, que é esse sacozinho aqui, que envolve o testículo e o epidídimo. É um saco de pele que contém e protege os testículos. Qual é a função do escroto? É mexer na temperatura do escroto, é manter a temperatura daquela região ligeiramente inferior à do corpo, e é necessário para o desenvolvimento e maturação dos espermatozoides. Então, a posição dela não é à toa. Os testículos, eles não estão localizados dentro do corpo, não é à toa, que nem os ovários são, né? É porque a temperatura deles, para que haja desenvolvimento e maturação dos espermatozoides,
tem que ser ligeiramente diferente da do corpo. E aí nós temos os dutos espermáticos. Os ductos espermáticos são um sistema de tubos que transportam os espermatozoides nos testículos para a uretra, e eles envolvem o epidídimo, que armazena os espermatozoides, o ducto diferente e o ducto ejaculatório. Vamos olhar aqui em cima. Depois do testículo, nós temos aqui o epidídimo. Então, o espermatozoide que foi produzido aqui vai ser armazenado aqui, até que eles sejam excretados por uma ereção. E aí, ele vai sair aqui pelo canal deferente. Esse canal aqui, ó. Do epidídimo, ele sai pelo canal deferente, passa aqui na bexiga. Por que que ele faz esse trajeto todo? Porque o esperma, ele não é só espermatozoides, ele é várias coisas. E aí, essas várias coisas precisam ser jogadas no esperma, passando por essas glândulas. E é por isso que ele faz essa volta toda. O canal deferente, ele sobe, ele passa aqui pela bexiga, ele não entra na bexiga, ele passa perto da bexiga e ele entra aqui, na vesícula seminal. A vesícula seminal a gente vai ver já já o que ela faz, a próstata também, a gente vai ver já já o que ela faz, mas ele passa pela aqui e aí ele chega na uretra. Aqui, ó. O ducto diferente, o epidídimo, né, que armazena os espermatozoides, o ducto diferente e o ducto ejaculatório. O ducto ejaculatório, esse daqui, que já vai liberar o esperma para fora do pênis. Temos as glândulas acessórias. As glândulas acessórias produzem líquidos que são adicionados ao sêmen, como eu havia mencionado antes. Elas incluem vesículas seminais, que produzem nutrientes para suprir os espermatozoides. Então, aqui, ó, na vesícula seminal, ela vai liberar naquele líquido que era só espermatozoide, vai liberar nutrientes. Então, a maior parte do esperma expelido por um homem é glicose, basicamente. É glicose. Essa glicose tá lá por quê? Para nutrir os espermatozoides. Vocês vão ver já já que ele é um bichinho que se mexe. Ele nada para chegar no útero. E para ele nadar, ele precisa de energia para nadar. É assim que todo mundo funciona, né? Então, para ele fazer alguma coisa, ele precisa de energia. Essa energia vem da glicose, que é liberado pela vesícula seminal. Não só pela vesícula seminal, ele também passa pela próstata. Temos aqui, ó, a próstata produz um líquido que contribui para a mobilidade nos espermatozoides e um líquido alcalino que neutraliza o pH vaginal. A gente vai ver já já que o pH vaginal é muito baixo. A parte interna da vagina é muito ácida, mas isso é por aversão aos gametas masculinos? Claro que não. Isso tem a ver com proteger a mulher de bactérias, né? Porque é uma cavidade, tá aberta. Não totalmente, mas ela continua aberta. E aí o pH vaginal é muito baixo para evitar que bactérias entrem lá dentro. Só que aí, quando a gente vai falar dos espermatozoides entrando lá dentro, o esperma contém um líquido alcalino que neutraliza essa acidez, facilitando que os espermatozoides passem com vida lá para dentro. Temos a uretra, que é esse túbulo aqui, só que ele não é responsável pelo esperma, ele é responsável por transportar urina para o exterior,
e também transportar o sêmen. Vocês vão ver que no da mulher, a uretra é um canal e a vagina é outra. Eles são separados. No homem, é a mesma coisa. O mesmo canal que passa a urina é o mesmo canal que passa o sêmen. E temos o pênis. É um órgão copulador masculino. Ele é basicamente um injetor, né? Ele vai entrar no canal vaginal para que o tubo de espermatozoides consiga entrar no colo do útero, né? Ele é composto por um tecido erétil que se enche de sangue durante a excitação sexual, causando ereção. Através do pênis é eliminada urina e sêmen. As células endócrinas masculinas, isso aqui, né, é um testículo, aqui, ó, o testículo, aí dando um zoom, aqui tem o epidídimo e o canal deferente que vai subir. E aqui no testículo nós temos células de Sertoli e células de Leydig. E temos os vasos sanguíneos, né, que vão passar que vão transportar os hormônios que vão ser liberados. E temos espermatogônia. Vocês vão ver já o que é isso. Isso aqui vai dar origem aos espermatozoides. Então, ó, ele se fragmenta aqui e aos espermatozoides aqui. Ao mesmo tempo, nós temos as células de Sertoli e temos as células de Leydig que ficam do lado de fora, basicamente, entre muitas aspas, né? Temos aqui como ela fica no corpo, como ela é no corpo. E temos aqui como ela é um pouco mais parecido com como é na vida real, né? Aqui é mais um desenho representando a regulação hormonal que acontece nas gônadas masculinas. O hipotálamo secreta GNH ou GnRH, que libera gonadotrofinas, que vão para a hipófise. Ou seja, o hipotálamo mandou estimulantes para a hipófise. A hipófise vai mandar hormônios estimulantes, para os testículos. Que hormônios estimulantes são esses? FSH e LH. Quando chega nos testículos, o LH atua nas células de Leydig, que são essas daqui, estimulando a produção de testosterona. Então dá para ver aqui que as células de Leydig vão fazer testosterona e essa testosterona vai para os vasos sanguíneos para trabalhar no corpo todo, não só nos testículos. Enquanto isso, o FSH, que desceu dos vasos sanguíneos, vai parar aqui nas células de Sertoli, nos túbulos seminíferos. Quais funções as células de Sertoli têm quando elas estão sob a ação da FSH? Então, a FSH vai mandar as células de Sertoli fazer 3 coisas: nutrir e proteger os espermatozoides em desenvolvimento, ou seja, eles ainda não estão prontos. É por isso que não é a vesícula seminal que vai nutrir eles, porque a vesícula, ela nutre eles de glicose quando eles estão prontos, eles já vão sair. Se não é ela que nutre, se eles ainda estão em desenvolvimento, eles ainda não estão prontos, quem vai nutrir eles e proteger eles são as células de Sertoli. Outra função, produzir ABP, que é a proteína ligadora de andrógenos. Andrógenos são os hormônios masculinos, então essa proteína vai concentrar a testosterona em um lugar, que é nos testículos. E ela produz inibina, que ela inibe o FSH, gerando um feedback negativo. Porque como as células de Sertoli, elas não vão gerar hormônios, né, para fazer um feedback negativo com a hipófise,
Então, as células de Sertoli, elas geram um estilo, um substituidor, né, para elas mesmas, que vai entrar em contato com a hipófise e gerar um feedback negativo, falando assim, não precisa vir agora, não precisa mandar eu fazer nada agora, tá tudo bem por aqui. E um caso clínico muito importante vocês saberem, a próstata, ela está localizada abaixo da bexiga e envolve a uretra. Então dá pra ver aqui a bexiga, a uretra que passa pela próstata. Ela contribui para a produção de líquido seminal e ajuda a fechar a uretra durante a ejaculação, para evitar que o sêmen volte para a bexiga. Então, quando o pênis está ereto e vai ocorrer a ejaculação, a próstata fecha a parte da urina ou da uretra ligada à bexiga para que esse sêmen não volte para a bexiga. O que é que isso pode causar? Esse fechamento que acontece o tempo todo pode causar uma hiperplasia prostática que pode ser benigna ou maligna. Essa hiperplasia, ela é o aumento da próstata por comprimir a uretra, causando dificuldades para urinar, sensação de bexiga cheia e outros sintomas relacionados ao trato urinário. Então, isso de ficar fechando e abrindo o tempo todo pode desenvolver aumento da próstata. Esse crescimento, esse aumento da próstata pode desencadear um câncer de próstata, que é o câncer mais comum entre homens, caracterizado pelo crescimento descontrolado das células da próstata, formando um tumor que pode ser benigno ou maligno. Se for benigno, é um tumor que está lá. Se for maligno, câncer. Aí entramos na parte da espermatogênese e ovulogênese. Para isso, eu vou precisar dar uma revisada com vocês sobre reprodução humana. Como é que funciona a reprodução humana? A mulher libera um gameta, que dentro desse gameta, que no caso é o ovócito, tem genes. Então aqui no meio tem genes. E o homem libera gametas, espermatozoides, que dentro deles também tem genes. Então tem o gene da mulher e o gene do homem. Quando ocorre fecundação, que é quando esses dois gametas se encontram no útero, o espermatozoide invade o ovócito, e isso causa junção desses dois gametas, que é chamada de fecundação. Essa junção de gametas vai gerar uma célula chamada zigoto. Todos nós já fomos um zigoto um dia. E esse zigoto vai começar a se dividir até formar um embrião. Isso é assunto para embriologia, mas vocês precisam entender que existem gametas femininos, gametas masculinos, eles se juntam e formam uma célula chamada de zigoto. Eles se juntam por fecundação. Aí aqui, aulinha rapidinha. Temos as células normais da nossa mãe e as células normais do nosso pai. Todas as células do nosso corpo têm 46 cromossomos. 46 cromossomos são o quê? São 46 pares de genes, de DNA do nosso corpo e tudo mais, do gene do nosso corpo. Só que na nossa mãe, essas células foram se dividindo sem parar até que elas fizeram meiose. E nessa meiose, 46 pares viraram 23. Viraram 23 genes.
Então foram divididas pela metade 46 e 23. Isso aconteceu com o nosso pai também. Viraram 23. E aí, quando ocorreu fecundação, um gameta, detalhe muito importante, essas células que se dividiram e se transformaram em 23 são os gametas. Então, todas as células do nosso corpo têm 46 cromossomos, com exceção e única exceção dos gametas. Os gametas só têm 23 cromossomos. E aí, o que aconteceu? O gameta feminino, que é o gameta da nossa mãe, e o gameta masculino, o gameta do nosso pai, cada um com 23 cromossomos, houve fecundação. Com essa fecundação, eles voltaram a ter 46 cromossomos. 23 do seu pai, 23 da sua mãe. E isso gera você, com as características genéticas do seu pai e da sua mãe. E esse zigoto vai gerar várias divisões, e essas divisões vão continuar tendo 46 cromossomos, até que o embrião esteja desenvolvido o suficiente para começar a fazer gametas também. Mas isso é assunto para depois. Células germinativas primordiais são células diploides. A gente fala que células que têm 46 cromossomos são células 2N. Esse N é 23. Então, 2N, 23 vezes 2, 46. Que através de mitoses consecutivas, quebras, originam ovogônias e espermatogônias, que são o início, as células iniciais, primordiais, que vão gerar os gametas no futuro. Então, ovogônias vão gerar ovócitos, óvulos, né? E espermatogônias vão gerar espermatozoides. As gônias, como eu havia dito, também são células diploides, 2Ns. E elas se multiplicam através de mitoses, aumentando o número de células para futuramente se desenvolverem em gametas. Então, elas vão se multiplicando sem parar. Aqui, ó. Elas vão se multiplicando sem parar, mas elas continuam sendo 46 cromossomos. É só pra gente ter vários gametas no futuro, pra gente não ter pouquíssimos, né? Porque se uma célula vira 2 e aí vira 4, a gente só tem 4 gametas. Mas se essas duas se multiplicam em mais 2 e essas duas se multiplicam em mais 2, aí sim a gente vai ter vários gametas, né? E aí que nasce a espermatogênese. A espermatogênese, ela é assim. Temos a espermatogônia. E detalhe, isso tudo aqui acontece nos testículos. Dá pra ver aqui, ó, cada partezinha onde é que ela vai acontecendo. Então, temos espermatogônias que vão fazer mitose e vão se quebrar e continuar tendo 46 cromossomos. Isso aqui em cima. Isso no período germinativo. Elas vão se multiplicando. No período de crescimento, elas crescem sem divisão celular. Então, elas só se tornam células grandes, amadurecidas, né? É a parte que elas vão amadurecendo. E quando elas estão amadurecidas o suficiente, acontece o período de maturação. Essa célula que era 2N, ou seja, 46 cromossomos, vai passar por meiose e se transformar em duas células N, que são espermatócitos. Eles estão bem perto de virar espermatozoides. Ele já tem só 23 cromossomos. É porque a caneta tá azul, né? Mas ele só tem 23 cromossomos. E aí sim, ela vai se quebrar
e gerar gametas, que tem 23 cromossomos. Cromossomos são os genes, sempre lembrando isso. E aí o período de diferenciação é só eles parando de ser essas bolinhas e se tornando realmente espermatozoides. Vendo isso, um gato no meu teto, vendo isso no testículo, as espermatogônias estavam aqui em cima, elas vão amadurecendo, vão se desenvolvendo e elas vão se quebrando até se formarem em espermatozoides. Quando eles terminarem de amadurecer, eles vão ser liberados. Vão ser armazenados prontos no epidídimo e quando acontecer a ereção, vão ser liberados. Isso tudo lembrando células de Sartori. Temos aqui, período germinativo. As células precursoras, as espermatogônias, células germinativas precursoras, se multiplicam através de um processo de mitose nos túbulos seminíferos. Então, as espermatogônias se multiplicam. A gente viu aqui em cima, foi isso aqui. Período de crescimento. Algumas espermatogônias crescem e duplicam seus cromossomos, se transformando em espermatócitos primários. Elas continuam tendo 46 cromossomos, até acontecer meiose. Espermatócitos primários entram em meiose, um processo de divisão celular que reduz os cromossomos pela metade, então elas se tornam 23 cromossomos. E a primeira divisão meiótica resulta em espermatócitos secundários, que são esses daqui. O que falta para eles é só ganhar a caudinha. O período de maturação, os espermatócitos secundários se transformam em espermatídeos, que tem 23 cromossomos, e então passam por um processo de diferenciação e se transformam em espermatozoides. O que aconteceu? Eles ganharam uma cauda, apenas. Durante a espermiogênese, ocorre desenvolvimento de estruturas como cabeça, corpo e flagelo dos espermatozoides. E a maturação final, os espermatozoides maduros são armazenados no epidídimo, onde completam sua maturação e se tornam capazes de fertilizar o óvulo. Então, eles ficam armazenados ali, esperando o momento em que eles vão ser liberados. E a estrutura dos espermatozoides, que é uma parte importante de entender também, temos o acróstomo, essa cabecinha aqui, é uma vesícula que contém enzimas, que ajudam o espermatozoide a penetrar na camada que envolve o óvulo, que é a zona pelúcida. Para vocês entenderem, aqui tem um óvulo e aqui temos a zona pelúcida, que é uma capa protetora para o óvulo. Quando os espermatozoides chegam, um deles vai chegar aqui na zona pelúcida. Para ele chegar no útero, ou chegar no ovário, no óvulo, perdão, minha gente. Para ele chegar no óvulo, ele precisa quebrar essa zona pelúcida primeiro. E aí o acróstomo vai começar a liberar enzimas que vão quebrar essa zona pelúcida, e aí vão dar acesso, ai meu Deus, estourei o óvulo, vão dar acesso do espermatozoide ao óvulo, gerando assim a fecundação. Então, antes de chegar no óvulo, eles precisam quebrar essa barreira que protege ele. E é para isso que o acróstomo existe. No núcleo, tem o material genético, que são os gametas. Tá tudo aqui. Temos a mitocôndria, aqui, que fornece energia para a movimentação da cauda. E temos a cauda, que permite a movimentação dos espermatozoides. Permite com que eles nadem até chegar no óvulo. E agora chegamos nos órgãos reprodutores femininos. A função principal deles:
produção de células sexuais femininas e de óvulos, que são os gametas. Temos o órgão reprodutor interno e o externo. O interno conta com o ovário, as tubas uterinas, o útero, temos aqui o colo do útero, temos a vagina e a vulva. E na parte externa, temos a uretra, que é o do xixi, temos os lábios, que protegem a vagina, temos a entrada da vagina, que é a entrada que vai virar isso aqui dentro, e temos o clitóris, que está relacionado com o estímulo sexual. Inclusive, Patrick comentou em sala que o mesmo tecido que forma o clitóris é o mesmo tecido que forma a glande do pênis. Isso está relacionado com excitação e estímulo sexual. A função do sistema reprodutor feminino: produzir gametas, produzir estrogênio e progesterona, que são hormônios sexuais, receber os espermatozoides, que são os gametas femininos. Então, o sistema reprodutor, ele também tem função de receber os espermatozoides, que vão entrar aqui. Copulação, que é a relação sexual, que acontece aqui no canal vaginal. E a gestação de um novo ser humano, que vai acontecer bem aqui. Um embrião. Contra bactérias. Eu havia dito anteriormente, vou repetir. A vagina não é estéril, mas abriga uma variedade de micro-organismos, sendo lactobacilos as bactérias mais comuns. Esses lactobacilos produzem ácido lático, que mantém o pH vaginal ácido e impede o crescimento excessivo de bactérias patogênicas, as que trazem doenças. Então, as bactérias boas, elas geram ácido lático. Esse ácido lático mantém o pH vaginal ácido, que impede com que bactérias de doenças entrem aqui na vagina. Contra bactérias, mais uma vez, o tampão uterino, também conhecido como tampão mucoso, é uma secreção espessa e gelatinosa que se acumula no colo do útero durante a gravidez. Ele serve como uma barreira protetora, impedindo a entrada de bactérias e outras infecções no útero. É um tampão que se forma aqui no colo do útero, impedindo a entrada e saída de bactérias. A entrada de bactérias e a saída de líquidos relacionados à gravidez. Quando o colo do útero começa a amolecer e dilatar, o tampão é expelido, geralmente com algum sangue ou corrimento. Isso está relacionado com a hora do parto. Mas esse tampão não existe somente na gravidez. É porque no texto ele está só na gravidez. Mas ele também existe normalmente, para impedir que bactérias entrem lá na vagina. Mas quando o colo do útero começa a dilatar, às vezes não por gravidez, mas sim pela quantidade de endométrio, que é uma paredezinha que vai virar sangue, né? Quando o útero está cheio de sangue, prestes a menstruar, o colo do útero dilata e aí esse tampão é expelido com corrimento. Então, aquele corrimento que geralmente avisa que ocorreu ovulação e você está perto de menstruar, tá relacionado com esse corrimento está relacionado com o tampão que foi expelido, também contra bactérias. E agora, a ovulogênese acontece da mesma maneira que acontece a espermatogênese. Células chamadas de ovogônias, que são diploides, elas têm 46 cromossomos, vão se multiplicando no período germinativo
No período de crescimento, acontece crescimento sem divisão celular, então elas param de se multiplicar, elas só amadurecem. Para no período de maturação, elas se dividirem em meiose e se transformarem em células N, haploides, né? Que só tem 23 cromossomos. Só que no caso da ovulogênese acontece um negócio engraçado. Só vem um óvulo, em vez de vir 4 por célula, né? Que nem acontece no espermatozoide, só vem um óvulo. E o resto do que veio é chamado de corpúsculos polares. A função deles é nada mais, nada menos do que nutrir esse óvulo. A função deles é nutrir esse óvulo aqui. Só isso. O período germinativo ocorre a atividade mitótica das ovogônias e acontece no período de desenvolvimento embrionário. Ou seja, esse período germinativo aqui, ele acontece com você, mulher, ainda no útero da sua mãe. Então, a formação de óvulos começa a acontecer você ainda estando no útero da sua mãe, ainda sendo um embrião. E aí, depois, o período de crescimento, quando as ovogônias entram em fase de crescimento, aumentando de tamanho e se transformando em ovócitos primários. Acontece na primeira infância. Para chegar aqui no período de maturação. Aqui a fase o período germinativo. Aqui o período germinativo. Aqui o período de crescimento. Aqui, tudo isso antes do nascimento. Na infância, e aí acontece a puberdade. Período de maturação. Os ovócitos primários iniciam a meiose 1, mas a divisão é interrompida na prófase 1. Permanecendo nessa fase até a puberdade. Então, eles começam uma meiose bem por cima, mas eles se mantêm assim até chegar na puberdade. Quando chega na puberdade, durante a primeira menarca, com o início dos ciclos ovarianos, então, ou seja, na primeira menstruação, início dos ciclos ovarianos, a meiose é retomada e completada, formando um ovócito secundário e um glóbulo polar. Ou seja, as células que estavam paradas vão se dividir e virar células gametas, que só tem 23 cromossomos. Isso por causa da liberação de FH e LS... Não, de LH, vale, meu Deus. De LH e FSH. É porque eu digitei na mão, eu confundi. Que acontece na puberdade. LH e FSH são liberados na puberdade, fazendo com que esse ovócito amadureça e realize meiose, se transformando em gametas. Com esses gametas liberados, um óvulo é liberado, acontece ovulação, não acontece fecundação, então essa ovulação se torna menstruação. Menstruação, primeira menarca. Ovulação e fecundação, esse ovócito secundário é liberado durante a ovulação e, se fecundado, completa meiose 2, formando um óvulo e o segundo corpúsculo polar. Ou seja, ele para aqui. Ele não termina o processo de meiose. Ele só vai terminar a meiose dele se ele for fecundado. Então, se ele não for fecundado, não tiver um espermatozoide, então ele é liberado para fora do corpo incompleto. Não aconteceu a meiose completa. Só acontece a meiose completa se ele for fecundado. E isso tudo que eu expliquei até agora acontece aqui no ovário. Mentira, nem tudo, só daqui pra cima.
acontece no ovário. Temos aqui o desenvolvimento do folículo primário, que é uma célulazinha que vai amadurecer o óvulo. Então, o folículo primário, a célula que vai amadurecer o óvulo. Esse óvulo vira ovócito. E aqui as células que estão envolvendo ele, né? Vai gerar um líquido chamado líquido folicular. E aí, isso aqui ainda é o óvulo amadurecendo. Amadurecendo, ovócito amadurecendo, amadurecendo. E aqui o folículo que está segurando ele, até que acontece esse evento aqui. O folículo se rompe e o ovócito que estava aqui saiu. O nome desse evento é chamado ovulação, que é a liberação desse óvulo. Esse óvulo vai sair, chegar nas tubas, e das tubas ele vai esperar por um espermatozoide para fecundar ele. Se não, ele desce pro útero e é expelido. E o que é que acontece quando o óvulo sai? O óvulo sai, foi para a tuba. E o que é que acontece com o folículo que estava cuidando dele até agora? Esse folículo vai começar a, entre muitas aspas, ele vai começar a apodrecer. E esse folículo sem ovócito é chamado de corpo lúteo. Então, ele vai começar a se formar, que é o folículo sem óvulo, vai começar a se formar, vai amadurecer, formando um corpo lúteo formado, e depois ele vai sumir, ele vai se degradando, né? É como se ele cicatrizasse, entre muitas aspas. E aí nós temos os hormônios no ciclo menstrual. Os hormônios que a gente já estudou, mas como eles atuam no ciclo menstrual. Esse ciclo menstrual é o ciclo para a gente entender o que é que esses hormônios fazem. Mas esses hormônios atuam em muita coisa. Mas quando a gente está falando das gônadas e do sistema reprodutor, a gente usa o ciclo menstrual para entender esse processo. De início, o FSH. O FSH, ele estimula o desenvolvimento de folículos ovarianos, que contêm os óvulos, auxiliando na produção de estrogênio pelos seus folículos. Temos o LH, que estimula a ovulação, ou seja, a liberação do óvulo pelo ovário, e estimula a progesterona que vai vir do óvulo, né? Na verdade, vai vir do corpo lúteo, que é da liberação do óvulo. Liberação do óvulo, progesterona. Temos o estrogênio, que é feito nos ovários. Ele tem função de preparar o endométrio, que é a camada interna do útero, para receber o embrião. E temos a progesterona, que é liberada no corpo lúteo. Ele prepara o endométrio para a implantação do embrião e mantém a gravidez se ocorrer fecundação. O que é o endométrio, primeiramente? O endométrio é isso daqui. Conforme vai chegando perto da gravidez, o útero vai começar a fazer um tecido que serve como almofada para criar o feto. Esse tecido é chamado de endométrio. Então, é um tecido que é criado no colo do útero. E aí, o que acontece? Ele é criado durante o ciclo menstrual. E no fim do ciclo menstrual, ele some. Não some, mas vocês vão entender. Então, temos aqui o FSH, ele estimula o desenvolvimento de folículos ovarianos. Então, o FSH é quem vai fazer isso acontecer.
vai fazer com que eles amadureçam. Ele cresce, 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 chegou aqui. Quando ele chega aqui, o LH estimula ovulação, ou seja, liberação do óvulo. Então, o FSH foi plantando, foi cultivando o folículo para vir o LH e arrancar, colher esse óvulo, né? Então, ele estimula o folículo a liberar o óvulo. O FSH estimula o folículo a crescer e o LH estimula o folículo a soltar o óvulo, que é a ovulação. Então, dá para ver aqui que antes da ovulação acontecer, o FSH, o verde, ele estava aumentando seus níveis. Ele estava, gradualmente, ele estava crescendo os folículos. Para chegar aqui na ovulação, ele estimular finalmente. E aí, o LH, que estava baixo até agora, simplesmente tem um pico. E aí, nesse pico de LH, o óvulo é liberado. E isso é a ovulação. Antes disso, a gente tem a fase folicular, que é literalmente o folículo sendo amadurecido pelo FSH. Além disso, temos aqui que o FSH auxilia na produção de estrogênio pelos folículos. Então, a estrogênio nos ovários prepara o endométrio para receber um embrião. Então, enquanto o FSH e o LH estão cuidando do óvulo, o estrogênio, que está sendo liberado aqui pelos folículos, vai cuidar do útero. Ele vai fazer com que o estrogênio ele vai descer daqui da tuba pro útero, fazendo com que ele comece a criar endométrio, fazendo com que esse endométrio cresça. Porque o estrogênio tá pensando assim, já vai vir um óvulo. Então, eu tenho que deixar pronto, porque se esse óvulo for fecundado, o útero já vai estar pronto para começar a gravidez. Então, deixa eu preparar tudo aqui. É isso que o estrogênio pensa. Ele é criado nos ovários, né? E aí ele vai pro útero e começa a preparar o endométrio. E a progesterona, aqui depois da ovulação, você vê que só depois da ovulação que a progesterona vai começar a crescer. Isso porque a progesterona, ela é feita pelo corpo lúteo. Então, ela só vai ser liberada quando o corpo lúteo começar a acontecer. Quando isso acontece? Depois da ovulação. O ovócito saiu do folículo, o folículo virou corpo lúteo e esse corpo lúteo começou a liberar progesterona. Essa progesterona prepara o endométrio para a implantação do embrião e mantém a gravidez se ocorrer fecundação. Como isso acontece? Junto com o óvulo é liberada a progesterona. Então, do óvulo, então vem o óvulo e a progesterona. Enquanto o óvulo espera princesamente um espermatozoide vir fecundar, tá a progesterona e o estrogênio preparando o endométrio para a implantação desse embrião. E quando a gravidez acontecer, essa progesterona vai ser liberada pela placenta. Para que... Aí, por que isso acontece, né? Por que o estrogênio e a progesterona, elas são liberadas na fase lútea? E elas ficam ali para preparar o endométrio. Elas estão sendo liberadas sem parar. Eu vou dizer por quê. Por causa do feedback.
Vamos olhar aqui embaixo, pular um pouco. Feedback negativo. Muita progesterona e estrogênio inibem a liberação de FSH e LH, inibindo a ovulação. Ou seja, muita progesterona e estrogênio no sangue vão dizer para a hipófise não mandar FSH e LH. O que o FSH e o LH fazem? Eles estimulam a ovulação. Se não tem FSH e LH, não tem ovulação. Então, o que isso dá? A gravidez, ela é marcada pela alta de progesterona e estrogênio, para que o FSH e o LH não sejam liberados. Da mesma forma, uso de anticoncepcionais de hormônio sintético, a mulher consumir estrogênio ou progesterona sintético, fazendo com que os níveis de estrogênio os níveis desse hormônio estejam elevados no sangue. E isso faz com que a hipófise entenda, né, que não precisa liberar FSH e nem LH. Isso faz com que a ovulação não aconteça. E é por isso que a progesterona e o estrogênio ficam sendo liberados na fase lútea até a menstruação acontecer. Vamos entender melhor esse passo a passo. Na fase folicular, essa daqui, entre os dias 1 e 14, isso considerando um ciclo de 28 dias, tá? O FSH desenvolve os folículos. Dá pra ver aqui que o FSH, ele tá gradualmente sendo excretado. E isso para desenvolver os folículos ovarianos. Enquanto isso, estrogênio, que também está sendo liberado pelos ovários, prepara o endométrio no útero, esperando a ovulação acontecer. Quando a ovulação acontece, o óvulo é liberado do folículo e sai do ovário, descendo pelas tubas, esperando pelo espermatozoide para fecundá-lo. Esse ovário vai sobreviver 48 horas nas tubas, esperando pelo espermatozoide. E a fase lútea, a formação do corpo, essa daqui, a formação do corpo lúteo para preparar o óvulo para possível fecundação, produzindo estrogênio e progesterona. Então, aqui temos uma alta de estrogênio e progesterona. Essa fase folicular, essa primeira fase, entre os dias 1 e 14, FSH desenvolve folículos, FSH estimula estrogênio, FSH expressa receptores de LH, preparando para a ovulação. Então, o FSH olha para o folículo e fala assim, tu fica esperto, que o LH vai falar contigo. Então, o folículo vai começar a esperar para que o LH venha. O LH vem e fala, solta esse óvulo. E aí, ele solta esse óvulo de uma vez, porque ele já estava preparado. E aí, o LH estimula o crescimento da teca e dos folículos germinativos. Teca é uma... eu não coloquei nesse slide, mas é uma célulazinha que fica em volta do óvulo. É uma membrana que fica em volta do óvulo. Células da teca produzem estradiol. Então, no próprio óvulo tem estradiol, que é um tipo de estrogênio. E o estrogênio aumenta gradativamente para o crescimento do endométrio. Dá para ver aqui o estrogênio crescendo, para que o endométrio comece a crescer. Na ovulação, que dura só 48 horas, tem um pico de LH que induz a ruptura do folículo, fazendo com que o óvulo seja liberado. O FSH e o LH são produzidos pela hipófise e estimulam o crescimento dos folículos ovarianos. O estradiol produzido pelos ovários, né, o estrogênio, começa a inibir o FSH e aumenta o LH,
desencadeando a ovulação e estimulando a liberação do óvulo. Após a liberação do óvulo, o feedback negativo de FSH do corpo lúteo, a menstruação. Então, o que é que acontece? Depois que esse óvulo é liberado, o estrogênio olha para o FSH e para o LH e fala: a gente não precisa mais de vocês. E aí começa uma produção massiva de estrogênio e progesterona, para que no sangue a hipófise entenda que não está precisando de FSH e LH agora. E isso acontece na ovulação. E agora, na fase lútea, a função do corpo lúteo é produzir hormônios, estrogênio e progesterona. Então, por que fica esse corpo aqui, né, de folículo se o óvulo já foi embora? Porque ele produz estrogênio e progesterona. Em níveis adequados, essas substâncias melhoram a receptividade do endométrio, ou seja, deixam o endométrio em condições favoráveis para a implantação do embrião, também chamada de nidação. Então, o corpo lúteo vai começar a produzir estrogênio e progesterona para que no útero o endométrio continue sendo produzido, para que ele se torne favorável. Porque se acontecer a fecundação do espermatozoide no óvulo, vai virar o zigoto, esse zigoto vai se grudar no endométrio. E esse processo é chamado de nidação, que é o que marca o início da gravidez. Se houver gestação, o corpo lúteo continua sendo responsável pela liberação de hormônios reprodutivos durante o primeiro trimestre. Com doses menores de estrogênio e níveis mais elevados de progesterona. Após algumas semanas de gestação, a placenta começa a produção desses hormônios e assume aos poucos a sua função e o feedback negativo que eu havia explicado para vocês. Claro, fica aí a pergunta: se o corpo lúteo ele tá no ovário e o endométrio, né, a fecundação vai acontecer na tuba e vai descer pro útero, como é que o corpo lúteo sabe que houve uma fecundação? Ele não sabe diretamente. O corpo lúteo funciona num cronômetro interno, baseado na ausência ou presença de um hormônio. Se não houver fecundação ou implantação, o corpo lúteo tem vida limitada de 10 a 14 dias, que é o período lúteo antes da menstruação. Sem o estímulo de um hormônio específico, ele começa a degenerar e formar o corpo albicans, que é um tecido cicatricial, que é o folículo cicatrizado, sem o óvulo, né? Com a sua degeneração, a produção de progesterona e estrogênio cai. Essa queda é o gatilho para a descamação do endométrio. Spoiler, essa é a menstruação. O estrogênio e a progesterona caem e aí o endométrio olha para aquilo e pensa: então não vou precisar de mim para nada. E aí ele começa a descamar do útero, resultando na menstruação. E como é que o corpo lúteo se mantém ativo caso haja fecundação? O embrião, ao se implantar no útero, que é aquela nidação que eu tinha acabado de falar, começa a produzir o hormônio HCG. O HCG age no ovário. Então, já que o corpo lúteo não sabe, né, que houve fecundação ou não, o HCG vai lá pro ovário e fala assim: teve fecundação sim, continua vivo. O HCG age no ovário, mantendo o corpo lúteo funcional, que continua produzindo progesterona, impedindo a menstruação e sustentando o endométrio, até que a placenta assuma essa função, por volta do 3º mês de gestação. E por último,
Agora que passamos da fase lútea, considerando que não houve gestação, quando o óvulo não é fecundado, o corpo lúteo se degenera alguns dias depois. Isso faz com que os vasos sanguíneos do endométrio se fechem, por causa da ausência, vou até colocar aqui, ausência de progesterona e estrogênio. Isso causa necrose, acontecendo descamação. Assim, o tecido se desprende do útero, eliminando do organismo em forma de menstruação. Então, temos aqui um endométrio espessado, um endométrio feito, só que não houve fecundação. Se não houve fecundação, esse endométrio começa a descamar e começa a descer em forma de menstruação. E aqui, de maneira vertical, o que é que acontece com o endométrio? Vamos pensar que a gente encostou a cabeça na parede do endométrio e a gente está vendo ele descamando. Aqui a fase proliferativa, né? Vamos supor que isso aqui seja na fase folicular. A fase folicular, o estrogênio está mandando ele começar a crescer. E aí ele vai crescendo. Chega aqui, vamos supor que aqui seja a parte da fase lútea. Então tá a progesterona e o estrogênio mandando ele crescer. Cresce aí que já vem um embrião pra tu cuidar. Não veio um embrião pra ele cuidar, menstruação. Ele começa a literalmente descamar. Ele começa a se desprender da parede do útero e virar essa gosma aqui, que por ser um tecido tão vascularizado, porque o endométrio é muito vascularizado, tem muitos vasos sanguíneos aqui no endométrio, quando ele começa a se descamar, esses vasos sanguíneos vão liberar só sangue. Esse sangue que a gente conhece como menstruação. Aí temos aqui casos clínicos. Uma gravidez ectópica ocorre quando o óvulo fertilizado se implanta e se desenvolve fora do útero, geralmente nas trompas. Lembra que eu tinha dito que a fecundação acontece aqui na trompa? Pode acontecer, ele vira o zigoto e aí esse zigoto naturalmente vai descer aqui e se implantar aqui no endométrio. Caso isso não aconteça, ele se implanta no túbulo. A gravidez ectópica não é uma gravidez normal, pois não pode levar o crescimento de um bebê de forma perigosa para a mãe, porque se esse bebê crescer demais, vai romper o túbulo e isso pode causar problemas para a mãe. Outro caso, a síndrome do ovário policístico. É um distúrbio hormonal que afeta mulheres em idade fértil, caracterizado por irregularidades menstruais, excesso de hormônios masculinos e presença de cistos ovarianos. Ou seja, pode ocorrer ovulação, só que o corpo lúteo, em vez de se degradar, fica aqui. Ou então, pior, o ovário que era para vir para a trompa, fica aqui também. E isso vai gerando um amontoado, né? Que é a síndrome do ovário policístico. Poli, vários, cistos. Temos endometriose, que é uma condição caracterizada pelo crescimento de tecido endometrial, que é o tecido que reveste o útero, fora do útero, ou seja, tem endométrio fora de onde ele deveria estar, geralmente na região pélvica. Pode causar dor, cólica, fluxo menstrual intenso e, em alguns casos, infertilidade. Então, aquele endométrio que era para estar crescendo aqui, como eu havia dito a vocês, tá crescendo aqui. Porque só Deus sabe, mas está crescendo onde não deveria.
E esses são os casos clínicos relacionados ao sistema reprodutor feminino. Por último, uma passadinha rápida, métodos contraceptivos. Eu coloquei essa tabelinha que destaca dos mais eficazes aos menos eficazes. E eu vou dar uma passadinha rápida por eles. Temos um implante, temos o DIU e temos esterilização, que é os cortes dos túbulos, né? Os cortes dos ductos que levam espermatozoides nos homens e corte dos túbulos que trazem os óvulos nas mulheres. O DIU, que é uma pecinha que você encaixa no colo do útero, que impede a saída a entrada de espermatozoides nos túbulos. E temos um implante que vai liberando progesterona e estrogênio no sangue, gerando aquele processo de feedback negativo que eu havia citado. Também temos injetável de hormônios, a pílula, que é muito comum, que é geralmente estrogênio, ou também pode ser progesterona, que é tomado pela mulher todo dia para que ocorra feedback negativo de FSH e LH também. Temos o adesivo, que também é hormonal. Temos o anel e temos o diafragma. Esses aqui, eles são interruptores físicos. Eles impedem fisicamente, como uma barreira no colo do útero, eles impedem que os espermatozoides entrem. E temos os menos eficazes, mas que ainda assim são muito importantes. Temos o preservativo, preservativo masculino e feminino. Temos a esponja. Temos o coito interrompido, que é retirar o pênis da vagina antes da ejaculação, para tentar evitar que os espermatozoides entrem, mas como está escrito aqui, bem ineficaz. Temos o método da tabelinha, que é basicamente a mulher saber quando ela não está no período fértil, quando ela não está ovulando. E temos espermicida. Gente, aqui está escrito que os preservativos masculinos e femininos, eles são menos eficazes do que esses outros. Mas ainda assim, tem muita importância usar preservativo. Não só para evitar gravidez, mas também para evitar a transmissão de ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis. Então, é muito importante o uso do preservativo. Mas quando se trata da gravidez em específico, existem métodos contraceptivos que são mais eficazes. E como prometido, voltei nos slides da aula passada, só para dar uma vistoria bem rápida sobre o sistema endócrino nas gônadas sexuais. Os testículos, né, que produzem espermatozoides e hormônios masculinos, e os ovários, que produzem óvulos e hormônios femininos. Aí aqui, ovário produz progesterona e estrogênio, testículo produz testosterona. A testosterona, ela tem função de desenvolver características sexuais masculinas, produção de esperma, aumento da massa muscular e óssea. A testosterona é produzida nas células de Leydig, nos testículos, e ela é estimulada por LH. E nas gônadas femininas temos estrogênios, que tem função de desenvolver características sexuais femininas, regular o ciclo menstrual e preparar o útero para a gravidez, por causa do endométrio, lembra? E elas são produzidas pelos ovários e são estimuladas pelo FSH.
E lembrando, a regulação delas acontece pelo feedback negativo de FSH e LH, dependendo da fase do ciclo menstrual. As gônadas femininas. Lembra que eu tinha falado da teca? Aqui é a teca. Ela tá em volta do ovário. Um folículo granular, ele se refere a uma estrutura ovariana, que é uma pequena vesícula contendo um óvulo em desenvolvimento. O folículo, como eu havia dito, é o formador, é quem vai formar e desenvolver o óvulo até que esse óvulo seja liberado. E o folículo fica aqui e vai virar corpo lúteo. As células da granulosa, que são os folículos, né, que revestem o folículo ovariano, são as principais produtoras de estrogênio durante o desenvolvimento do folículo. Então, essas células da teca, que é as células que estão em volta do folículo, eles vão produzir, são eles que vão produzir o estrogênio. A gente tinha dito que o estrogênio é produzido nos ovários, mas especificamente a gente está falando das células da granulosa. O estrogênio, por sua vez, desempenha um papel crucial na maturação do folículo, na preparação do endométrio para uma possível gravidez e na regulação do ciclo menstrual. As gônadas femininas. A inibição da ovulação. Os contraceptivos hormonais, especificamente os combinados estrogênio e progesterona, inibem a ovulação e suprimem a produção de FSH e LH, que são essenciais para o desenvolvimento e a maturação dos folículos. Estrogênio sintético. Os contraceptivos hormonais contêm estrogênio sintético, que imita o estrogênio natural e tem função de suprimir o crescimento de folículos e prevenir a ovulação. Por quê? Porque inibe o FSH e o LH. Então, inibe o crescimento dos folículos porque inibe FSH e LH. Efeitos da pílula. A pílula anticoncepcional, ao interromper a ovulação, também afeta o desenvolvimento do endométrio, causando um sangramento de privação, que não é a mesma menstruação natural. Outros métodos contraceptivos anticoncepcionais, os contraceptivos hormonais, como anéis vaginais e adesivos, também contêm estrogênio sintético e têm o mesmo efeito de inibir a ovulação. E tem aqui o modo de ação dos contraceptivos hormonais, né? Os hormônios contidos nas pílulas são semelhantes aos produzidos nos ovários. Eles inibem o FSH e o LH, que estimulam o crescimento dos folículos e a ovulação. Dessa forma, os ovários ficam em repouso, ou seja, não está tendo. Se tem estrogênio demais e progesterona demais, a hipófise entende que ela não tem que mandar LH e FSH, porque a hipófise continua achando que o ovário está naquele período em que o endométrio tem que estar sendo criado e não precisa de LH nem FSH. Na verdade, a gente está enganando a hipófise. É só porque a gente não quer que o folículo seja amadurecido. Então, isso inibe a ovulação. E temos a progesterona, que ela é produzida no corpo lúteo após a ovulação e na placenta durante a gestação. O estímulo para que ela comece a ser criada é o pico de LH, formação do corpo lúteo, e a função principal dela é manutenção do endométrio para a implantação do embrião, inibindo as contrações uterinas. E aqui explicando, no finalzinho explicando sobre o ciclo menstrual, mas eu já expliquei na outra aula. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui nessas aulas da monitoria. Eu ainda vou lançar as aulas que vão ajudar para a prova final, mas muito obrigada a todos. E é isso. Um beijo.